Mais uma do Bananil. A procuradora da República, Tameia Danelon, foi punida com a pena disciplinar de censura. Vamos entender o que de fato ela fez, o que é a pena de censura e por que essa decisão foi digna do Bananil. Bom, para começar, eu advirto que eu não tive acesso à decisão, a decisão é sigilosa, então eu vou ter que me basear no que diz a imprensa. Eu me baseei aqui numa reportagem do Poder 360. Então, para começar, vocês precisam saber que quem aplicou a decisão não foi o Conselho Nacional do Ministério Público, mas sim o Conselho Superior do Ministério Público Federal, que é um órgão interno do MPF, enquanto o CNMP é um órgão externo. Então, a reportagem fala o seguinte: segundo a maioria do Conselho, Danelon violou o decoro do cargo ao participar de entrevistas e eventos onde opinou sobre processos em andamento no STF e criticou decisões de ministros. Calma, vamos falar sobre isso. Aí prossegue aqui. A censura de caráter simbólico funciona como uma advertência e pode agravar futuras punições caso a procuradora enfrente novos processos disciplinares. Então aqui já está dando a letra, já está mandando papo reto. Se fizer de novo, vamos aumentar a gravidade da sua pena. Prosseguindo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, votou a favor da pena de censura, acompanhado por outros 6 integrantes do Conselho. Outros 3 se posicionaram pela absolvição. Então, significa que essa decisão não foi dada por unanimidade, foi por 7-3. Então, houve 3 conselheiros que votaram pela liberdade de expressão. A defesa de Danelon alegou durante a sessão que suas declarações estavam dentro dos limites da sua liberdade de expressão e que ela não manifestou posições partidárias. No entanto, o Conselho concluiu que as declarações ultrapassaram os limites aceitáveis para alguém em sua posição. O que é a pena de censura? A pena de censura é uma das várias punições possíveis ao Procurador da República. Lá no artigo 239 da Lei Orgânica do Ministério Público Federal, está dizendo que as possíveis sanções disciplinares dos membros do MPF são: primeira, advertência; segunda, censura; terceira, suspensão; quarta, demissão; e quinta, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Aqui ele apresenta na ordem de gravidade, então começa da mais leve, que é a advertência, e termina com a mais grave, que é a cassação da aposentadoria. A doutora Tameia recebeu a penalidade número 2. Na escala de gravidade, só tem uma menos grave do que ela, que é a advertência. Então, a censura vem logo em seguida. A mais leve é a advertência e depois vem a censura. Em suma, a pena de censura é uma espécie de anotação na cadernetinha. Não tem muita diferença da advertência, né? A advertência é a mais leve. É uma espécie de puxãozinho de orelha. Não faça mais isso. Você fez errado. A censura, ela já sobe um pouquinho aí na escala de gravidade. É como se fosse uma bronca. Como se alguém olhasse para você e dissesse assim: você está repreendido. Mas em vez de ganhar o nome repreensão, ganhou o nome de censura. Aliás, muito adequado ao momento, né? E essa punição, eles dizem que foi por motivo de quebra de decoro. Quebra de decoro é mais ou menos que nem aquele princípio da dignidade da pessoa humana. Você bota o que você quiser ali dentro. E o que teria sido então essa falta de decoro, essa quebra de decoro? Segundo consta nas matérias que eu li, essa quebra de decoro seria a participação em eventos falando sobre processos que estão em andamento e criticando decisões do STF. Então, a rigor, os fatos que estão aqui em jogo são opinar sobre processos em andamento e criticar decisões do STF. Pois bem, vamos ver quais são as vedações aos procuradores da República, para saber se a doutora Tameia realmente incidiu em alguma violação. Eu não vou tirar da minha cabeça, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos começar por ela, Constituição Federal. O que será que a Constituição diz sobre as vedações aos procuradores da República? Está lá no artigo 128.2. São vedados: 1. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. Foi isso que ela fez? Vamos para o número 2. É vedado exercer a advocacia. Ela advogou?
3. É vedado participar de sociedade comercial na forma da lei. Ela exerceu empresa? 4. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Ela estava exercendo alguma outra função pública? 5ª, exercer atividade político-partidária. Ela se filiou a algum partido político? Ela se manifestou a favor ou contra algum candidato, liderança política? Você poderia até argumentar que ela possa ter falado alguma vez contra o Lula. Só que você tem que ter em mente que ela, como procuradora da República, pode falar sobre os processos em que ela atuou e pode opinar sobre esses processos. E no caso, o Lula era um réu em um desses processos sobre o qual ela estava opinando. Então, quando ela fala do Lula, ela não está exercendo uma atividade político-partidária, mas apenas comentando sobre direito penal e processo penal nos casos em que o Lula foi réu. Ou seja, são comentários jurídicos e não comentários político-partidários. 6ª proibição: receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Ela recebeu dinheiro aí dessas entidades? Parágrafo 6º. Aplica-se aos membros do MP o disposto no artigo 95, parágrafo único, 5. E o que é isso? A tal da quarentena, quando a pessoa se aposenta ou sai do serviço público, ela tem que passar ali um tempo, no caso 3 anos, sem advogar no mesmo tribunal perante o qual ela trabalhava. Ela se aposentou ou se exonerou? Bom, acabamos a parte das vedações da Constituição. Não tem nada aqui dizendo que ela esteja proibida de comentar sobre processos em andamento ou de fazer críticas às decisões dos ministros. Vamos passar então agora para a Lei Complementar número 75 de 93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União. Artigo 237. É vedado ao membro do Ministério Público da União, 2 pontos. 1. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. Ela recebeu honorário, custas processuais, percentagens? 2. É vedado exercer a advocacia. Ela advogou em algum processo? 3. Ela participou de alguma sociedade comercial sem ser como cotista ou acionista? 4. Exercer outra função pública. Ela exerceu outra função pública? 5. Exercer atividade político-partidária. Já comentamos sobre isso. Também não aconteceu. Então perceba o seguinte, eu li aqui para vocês todas as vedações aos membros do MPF que constam na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Ministério Público da União. E ela não incorreu em nada, só uma observação. Opinar sobre processos que estão em andamento é uma vedação da magistratura, não do Ministério Público. Portanto, ela pode comentar o que ela quiser sobre qualquer processo que esteja em andamento. Segundo as reportagens, eles classificaram como falta funcional opinar sobre processos em andamento, o que ela pode fazer, porque ela não é juíza, ela é procuradora da República. E segundo, criticar decisões do STF, como se ela não pudesse criticar. Quer dizer, na democracia relativa não pode criticar mesmo, né? Vamos fazer aqui um exercício imaginativo. Se em vez dela criticar as decisões, ela tivesse elogiado as decisões, será que ela teria sofrido sanção disciplinar? É claro que não. Isso significa dizer o quê? Isso significa que o membro do Ministério Público está autorizado apenas a elogiar, a aplaudir. A crítica não é permitida. Então a gente vê que a democracia relativa no Brasil tá uma beleza. E para terminar, como eu falei para vocês, existem vários tipos de penalidades, né? Desde a advertência até a cassação da aposentadoria. E eu achei curioso que foi aplicada a ela justamente a sanção de censura. Então a censura, como eu disse, é a censura no sentido de repreensão. Mas parece que diante do ocorrido, observadas as circunstâncias, o que aconteceu não foi simplesmente uma censura no sentido de repreensão. Foi uma censura mesmo, no sentido mais soviético da palavra. Se você quer colaborar com esse canal, com a produção desse conteúdo, se você acha que o meu trabalho ele vale a pena, se eu estou acrescentando alguma coisa, se eu estou ajudando e vocês querem continuar patrocinando esse canal para que esse conteúdo continue sendo dado, vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo e se tornar membros desse canal.